Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês e você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigado. O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro Peter Pan tem que morrer. Prólogo. Muito tempo antes do início da matança. Houve um tempo em que ele sonhava ser o chefe de uma grande nação. Um poderio nuclear. Como presidente, teria o dedo no gatilho das bombas. Com um simples movimento, poderia lançar mísseis nucleares. Destruir grandes cidades. Por fim a escória humana. Limpar a podridão. Mas, com a maturidade, havia alcançado outra perspectiva, uma noção mais realista de suas possibilidades. Sabia que o gatilho nuclear jamais estaria a seu alcance. Havia outros gatilhos disponíveis, porém. Um dia de cada vez, um disparo de cada vez, e muita coisa poderia ser realizada. Enquanto pensava nisso, e durante a adolescência ele mal havia conseguido pensar em outra coisa, um plano para seu futuro aos poucos tomou forma. Ele descobriu qual seria sua especialidade, sua arte, sua habilidade, seu campo de excelência. E isso não era pouco, já que antes não sabia praticamente nada sobre si mesmo, não tinha a menor ideia de quem, ou do que, ele era. Tinha muito poucas lembranças de qualquer coisa anterior a seus 12 anos. Só lembrava do pesadelo. O pesadelo que vinha a todo momento. O circo. Sua mãe, menor do que as outras mulheres. A gargalhada terrível. A música do carrossel. O rosnado profundo, constante, dos animais. O palhaço. O enorme palhaço que lhe ofereceu dinheiro e o machucou. O palhaço que chiava e cujo hálito fedia a vômito. E as palavras. Tão nítidas, no pesadelo, que cortavam como navalha. Este é o nosso segredo. Se você contar a alguém, eu dou sua língua para o tigre comer. Primeira parte. Um assassinato impossível. Capítulo 1. A sombra da morte. Na área rural das montanhas Catskill, no interior do estado de Nova York, agosto era um mês instável, cheio de guinadas entre as glórias luminosas de julho e as tempestades cinzentas do longo inverno que viria. Era um mês capaz de corroer a sensação de tempo e espaço. Parecia alimentar a confusão de Dave Gurney em relação ao ponto em que ele se encontrava na vida, uma confusão que havia começado com sua aposentadoria do Departamento de Polícia de Nova York, 3 anos antes, depois de 25 de serviço, e se intensificara quando ele e Madeleine se mudaram para o campo, deixando a cidade onde ambos tinham nascido e vivido. Naquele momento, um fim de tarde nublado na primeira semana de agosto, com trovões resmungando à distância, eles estavam subindo a colina Barrow, seguindo o que tinha sobrado de uma estrada de terra que ligava 3 pequenas pedreiras de arenito, abandonadas muito tempo antes e cheias de espinheiros de framboesas. Ele caminhava atrás de Madeleine enquanto ela se dirigia à pedra em que costumavam parar para descansar, esforçando-se ao máximo para obedecer ao frequente conselho dela: olhe em volta. Você está num lugar lindo. Relaxe e absorva. Isso é um lago montanhoso? Perguntou ela. Gurney piscou. O quê? Isso. Ela inclinou a cabeça na direção do buraco fundo e largo, formado anos antes pela remoção do arenito. Quase redondo, estendia-se da pedra em que estavam, perto da trilha, até uma fileira de salgueiros do lado oposto, uma superfície vítrea com cerca de 60 metros de diâmetro que refletia os galhos das árvores com tanta nitidez que o efeito parecia um truque fotográfico. Lago montanhoso? Eu estava lendo um livro maravilhoso sobre caminhadas nas terras altas da Escócia, disse ela. Séria. E o escritor vivia encontrando lagos montanhosos. Tive a impressão de que esse aí era um deles. A não resposta levou a um longo silêncio, rompido finalmente por Madeleine. Está vendo lá embaixo? Pensei que a gente poderia construir o galinheiro ali, perto do canteiro de aspargos. Gurney fitava, inexpressivo, o reflexo dos salgueiros.
Levantou a cabeça e acompanhou o olhar de Madeleine, que descia por uma encosta suave através de uma entrada na floresta aberta por uma estrada de madeireiros agora abandonada. O motivo pelo qual aquela rocha junto à velha pedreira tinha se tornado o lugar habitual de parada dos dois era o fato de ser o único ponto da trilha de onde a propriedade deles ficava visível, a antiga casa de fazenda, os canteiros, as macieiras crescidas demais, o lago, o celeiro recém-reconstruído, os pastos nas colinas ao redor, descuidados havia muito tempo, e nessa época do ano cheios de capitães de sala e margaridas amarelas, a parte do pasto perto da casa, que eles cortavam e chamavam de gramado, a faixa que atravessava o pasto baixo, que eles aparavam e chamavam de entrada de veículos, e Madeleine, agora empoleirada na pedra, sempre parecia satisfeita com a visão de tudo aquilo, emoldurada de modo especial. Gurney não sentia a mesma coisa. Sua mulher descobrira o local pouco depois de terem se mudado, e desde a primeira vez que estivera ali, tudo em que ele conseguia pensar era que aquele era o lugar perfeito para um atirador de elite mirar em alguém que estivesse entrando ou saindo da casa. Havia tido o bom senso de não dizer nada. Madeleine trabalhava 3 dias por semana na clínica psiquiátrica local e Gurney não queria que ela pensasse que ele precisava de um tratamento contra a paranoia. A necessidade de construir um galinheiro, o tamanho, a aparência e o local onde ele deveria ser erguido haviam se tornado um assunto diário de conversa, obviamente empolgante para ela, ligeiramente irritante para ele. Tinham comprado 3 galinhas e um galo no fim de maio, por insistência de Madeleine, e estavam abrigando-os no celeiro, mas a ideia de levá-los para um novo alojamento perto da casa havia ganhado contornos. Poderíamos construir um galinheirozinho bonito, com uma passagem fechada entre o canteiro de aspargos e a macieira, disse ela, toda animada, de modo que nos dias quentes as galinhas tivessem sombra. Certo. A palavra saiu mais tediosa do que ele havia pretendido. A conversa poderia ter se deteriorado a partir daí, caso a atenção de Madeleine não tivesse sido captada por outra coisa. Ela inclinou a cabeça. O que foi? Perguntou Gurney. Escute. Ele esperou, algo que fazia com frequência. Sua audição era normal, mas a de Madeleine era extraordinária. Alguns segundos depois, quando a brisa que agitava as folhas parou, ele ouviu algo à distância, em algum lugar abaixo do morro, talvez na estrada que vinha da cidade e terminava na parte baixa da entrada de veículos, no pasto. À medida que o som ficava mais alto, ele reconheceu o rosnado característico de um motor V8 grande demais e silencioso de menos. Conheci alguém que tinha um carro antigo e possante que soava exatamente daquela maneira, um Pontiac GTO 1970 vermelho e parcialmente restaurado, uma pessoa para quem aquele ruído espalhafatoso do cano de descarga era o cartão de visita perfeito. Jack Hardwick. Gurney sentiu o maxilar se contrair diante da perspectiva de uma aparição do detetive com quem tinha um histórico bizarro de experiências de quase morte, sucessos profissionais e choques de personalidade. Não que não estivesse prevendo a visita. Na verdade soubera que isso aconteceria desde o momento em que ouvirá falar da saída forçada de Hardwick do Departamento de Investigações Criminais da Polícia do Estado. E percebeu que a tensão que experimentava agora tinha muito a ver com o que ocorrerá antes disso. Existia uma dívida a ser quitada, e algum tipo de pagamento teria de ser feito. Uma formação de nuvens baixas e escuras movia-se rapidamente por cima da cordilheira distante como se estivesse fugindo do som violento do carro, agora visível de onde Gurney estava sentado, que subia pela faixa de pasto aparado em direção à casa. Por um instante, ele se sentiu tentado a ficar no mesmo lugar até que Hardwick fosse embora, mas sabia que isso não mudaria nada, só iria estender o período de desconforto antes do encontro inevitável. Com um pequeno grunhido de determinação, levantou-se da pedra. Você o estava esperando? Perguntou Madeleine. Gurney olhou encosta abaixo. O GTO parou junto ao seu Outback empoeirado no pequeno estacionamento improvisado ao lado da casa. O grande motor Pontiac rugiu mais alto por alguns segundos enquanto era acelerado antes de ser desligado. Mais ou menos, não necessariamente hoje. Você quer falar com ele? Eu diria que ele quer falar comigo, e eu gostaria de acabar logo com isso. Madeleine assentiu e se levantou, afastando o cabelo curto e castanho da testa.
Enquanto se viravam para descer a trilha, a superfície espelhada do laguinho tremeluziu sob uma brisa súbita, dissolvendo a imagem invertida dos salgueiros e o céu em milhares de cacos irreconhecíveis de verde e cinza. Se Gurney fosse o tipo de homem que acreditava em presságios, talvez considerasse a imagem despedaçada um sinal da destruição que viria. Capítulo 2. A escória da terra. Quando Gurney estava na metade da descida da colina Barrow, no meio da floresta e com a casa fora da vista, seu telefone tocou. Ele reconheceu o número de Hardwick. Olá, Jack. Seus 2 carros estão aqui. Vocês estão escondidos no porão? Estou ótimo, obrigado. E você? Onde você está? Descendo pelo bosque de cerejeiras, 400 metros a oeste de você. Um morro com aquela praga de folhas amarelas? Hardwick tinha uma capacidade especial de irritar Gurney. Não eram só as pequenas cutucadas ou o prazer que o sujeito parecia sentir em Dallas, era o eco espantoso de uma voz da sua infância, a voz implacavelmente irônica de seu pai. É, o da praga. O que posso fazer por você, Jack? Hardwick pigarreou com um entusiasmo repulsivo. A questão é, o que podemos fazer um pelo outro? Toma lá, dá cá. Por sinal, notei que sua porta está destrancada. Posso esperar lá dentro? Tem moscas pra cacete aqui fora. Hardwick, um sujeito de constituição sólida e cara rosada, cabelo prematuramente grisalho cortado à escovinha e olhos desconcertantemente azuis de husky siberiano, estava de pé no meio do grande cômodo aberto que compunha metade do andar térreo. Numa extremidade ficava a cozinha. Uma mesa de café da manhã redonda, de pinho, ocupava um nicho perto de uma porta dupla de vidro. Na outra extremidade havia uma área de estar disposta ao redor de uma gigantesca lareira de pedras e um fogão a lenha à parte. No centro ficava uma mesa simples de jantar e meia dúzia de cadeiras com encosto de ripas. A primeira coisa que atraiu o olhar de Gurney ao entrar foi algo ligeiramente estranho na expressão de Hardwick. Até a zombaria de sua primeira pergunta, e onde estaria a agradável Madeleine? Parecia estranhamente forçada. Estou bem aqui, disse ela, vindo do quartinho dos casacos e indo para a bancada da pia com um sorriso meio de boas-vindas, meio ansioso. Estava carregando um punhado de flores silvestres, que tinha acabado de colher no pasto próximo à casa. Colocou-as perto do escorredor de pratos e olhou para Gurney. Vou deixar isto aqui. Mais tarde acho um vaso para elas. Preciso subir e praticar um pouco. Enquanto o som dos passos dela se afastava até o andar de cima, Hardwick riu e sussurrou. A prática leva à perfeição. O que ela está praticando? Violoncelo. Ah! Claro. Sabe por que as pessoas gostam tanto de violoncelo? Porque tem um som bonito. Ah, Davey, meu garoto, esse é o tipo de pensamento direto, sensato, pelo qual você é famoso. Hardwick lambeu os lábios. Mas sabe o que exatamente torna esse som específico tão bonito? Por que não diz logo, Jack? E privá-lo de um enigmazinho fascinante para resolver? Ele balançou a cabeça com firmeza teatral. Eu nem sonharia em fazer isso. Um gênio como você precisa de desafios. Caso contrário, degringola. Enquanto encarava Hardwick, Gurney percebeu o que estava errado, o que estava deslocado. Por trás da fanfarronice irritante, que era o modo como o sujeito abordava tudo no mundo, parecia haver uma tensão não habitual. Ser mordaz fazia parte da personalidade de Hardwick, mas o que Gurney detectou na expressão dele era mais nervosismo do que mordacidade. Isso fez pensar no que viria em seguida. A inquietude do homem era contagiosa. Não ajudou em nada o fato de Madeleine escolher uma peça agitada para seu estudo de violoncelo. Hardwick começou a andar pelo cômodo comprido, tocando o encosto das cadeiras, os cantos das mesas, as plantas em vasos, as tigelas, as garrafas e os candelabros decorativos que Madeleine havia escolhido nos antiquários baratos da região. Adoro este lugar. Simplesmente adoro. Tem uma puta de uma autenticidade. Ele parou e passou as mãos pelo cabelo curto. Entende o que eu quero dizer? Que tem uma puta de uma autenticidade. Tudo aqui é rústico.
Olha aquele fogão de ferro fundido, feito nos Estados Unidos, americano da gema. Olhe para você, esguio, totalmente americano, tipo Robert Redford. Olhe essas tábuas do chão, largas, retas e puras como as árvores de onde elas vieram. Piso. O quê? Tábuas do piso. Não do chão. Ardvik parou de andar. De que diabo você está falando? Há algum objetivo nesta visita? Ardvik fez uma careta. Ah, Davey, direto ao ponto como sempre. Desconsidera minhas tentativas de falar amenidades, meus esforços de civilidade, meus elogios amigáveis sobre a simplicidade puritana da sua decoração. Jack. Certo. Fodam-se as amenidades. Onde vamos nos sentar? Gurney indicou a mesinha redonda perto da porta de vidro. Quando estavam acomodados frente a frente, Gurney se recostou e esperou. Ardvik fechou os olhos e massageou o rosto ferozmente, como se tentasse erradicar alguma coceira profunda embaixo da pele. Depois cruzou as mãos na mesa e começou a falar. Você perguntou se minha visita tem algum objetivo. Tem, sim. Uma oportunidade. Sabe aquela passagem na peça Júlio César, sobre uma maré nos assuntos dos homens? O que é que tem? Ardvik se inclinou para a frente, como se as palavras contivessem o segredo definitivo da vida. A zombaria crônica desaparecera de sua voz. Os negócios dos homens têm uma maré que, aproveitada na montante, leva a fortuna, uma vez perdida, toda a viagem da vida lhe encara em baixios e perigos. Você decorou isso só para mim? Aprendi na escola. Ficou na memória. Nunca ouvi você mencionar. O momento oportuno nunca apareceu. Mas agora. Um tique nervoso fez o canto da boca de Ardvik repuxar. Agora chegou o momento certo. Uma maré nos seus negócios. Nos nossos negócios. Nossos? Exato. Durante um tempo Gurney não disse nada, apenas olhou o rosto empolgado, ansioso, à sua frente. Sentiu-se muito mais desconfortável com essa versão subitamente crua e séria de Jack Ardvik do que já se sentirá com a versão cínica. Durante alguns instantes o único som na casa era a melodia nítida de uma peça de violoncelo do início do século XVIII com a qual Madeleine vinha lutando havia uma semana. De forma quase imperceptível, a boca de Ardvik se repuxou de novo. Ver isso pela segunda vez, e esperar que acontecesse de novo, estava irritando Gurney. Porque, para ele, sugeria que o pagamento exigido pela dívida contraída meses antes seria substancial. Você planeja me explicar sobre o que está falando? Estou falando do caso de assassinatos Paulter. Ardvik enunciou as últimas 4 palavras com uma combinação peculiar de importância e desprezo. Seus olhos estavam fixados nos de Gurney, como se procurasse a reação adequada. Gurney franziu a testa. A mulher que atirou no marido, um político rico, em Long Falls? Tinha sido algo muito comentado nos noticiários no início do ano. Isso mesmo. Pelo que me lembro, foi uma condenação óbvia. A mulher foi soterrada por uma avalanche de provas e testemunhas. Sem falar naquele extrazinho dramático, o marido dela, Cal, morto durante o julgamento. Exatamente. Os detalhes começaram a voltar. Ela atirou nele no cemitério, quando ele estava perto da sepultura da mãe, certo? A bala o deixou paralítico, o transformou num vegetal. Ardvik assentiu. Um vegetal numa cadeira de rodas. O vegetal que a promotoria empurrava para dentro do tribunal todo dia. Uma visão medonha. Uma lembrança constante ao júri enquanto a mulher era julgada por ter feito aquilo com ele. Até, claro, que ele morreu na metade do julgamento e não pode mais ser levado lá. Continuaram com o julgamento, só mudaram a acusação de tentativa de homicídio para homicídio. Spalter era um cara rico, do ramo imobiliário, certo? Tinha acabado de anunciar a candidatura a governador pelo partido da oposição, não é? É. Contra o crime. Contra a máfia. Tinha um slogan agressivo: é hora de nos livrarmos da escória da terra, ou algo do tipo. Ardvik se inclinou para a frente. Exatamente essas palavras, Davey, meu garoto.
Em cada discurso ele conseguia falar da escória da Terra. Absolutamente todas as vezes. A escória da Terra chegou ao topo da fossa de corrupção política de nossa nação. A escória da Terra isso, a escória da Terra aquilo. Cal gostava de ser persistente com a mensagem. Gurney assentiu. Parece que a mulher estava tendo um caso e que teve medo que ele pedisse o divórcio, o que acabaria lhe custando milhões. A não ser que ele por acaso morresse antes de mudar o testamento. Isso, você sacou, falou Hardwick, sorrindo. Saquei? Gurney parecia incrédulo. Esta é a maré de oportunidade de que você falou? O caso Spalter? Caso não tenha percebido, o caso Spalter está acabado, encerrado, já era. Se não me falha a memória, Kai Spalter vai cumprir de 25 anos a prisão perpétua na penitenciária de segurança máxima de Bedford Hills. Tudo isso é verdade. Então de que diabo estamos falando? Hardwick deu um sorriso lento, sem humor, o tipo de pausa dramática de que ele gostava e que Gurney odiava. Estamos falando do fato de que aprontaram para cima da mulher. O processo contra ela foi uma tramóia total, do começo ao fim. Tramóia pura e simples. De novo, no canto do sorriso, o tique nervoso. Resumindo, estamos falando de anular a condenação. Como você sabe que o caso foi uma tramóia? Ela foi sacaneada por um policial corrupto. Como sabe disso? Eu simplesmente sei. Além do mais, as pessoas me contam coisas. O policial corrupto tem inimigos, com bons motivos. A história dele é mais suja que pau de galinheiro, o cara é um merda. Agora havia uma nova ferocidade nos olhos de Hardwick. Certo, falou Gurney. Digamos que ela tenha sido sacaneada por um policial corrupto. Vamos mais longe que isso, inclusive, e supor que ela é inocente. O que isso tem a ver com você? Ou comigo? Além da pequena questão da justiça? Essa expressão nos seus olhos não tem nada a ver com justiça. Claro que tem. Tem tudo a ver com justiça. A instituição me sacaneou, por isso vou sacanear a instituição. De forma honesta, legal e totalmente do lado da justiça. Eles me forçaram a sair porque sempre quiseram isso. Eu fui meio relapso com relação a uns documentos do caso do Bom Pastor, uns papéis que entreguei a você, babaquice burocrática, e isso deu a desculpa que os escrotos queriam. Gurney assentiu. Ele estivera se perguntando se a dívida seria mencionada, a vantagem entregue a Gurney ao custo do fim da carreira de Hardwick. Agora ele não precisava mais se perguntar. Hardwick continuou. Então agora estou entrando no ramo da investigação particular. Detetive desempregado oferece seus serviços. E minha primeira cliente vai ser Kai Spalter, por intermédio do advogado responsável pela futura apelação dela. De modo que minha primeira vitória vai ser das grandes. Gurney fez uma pausa, pensando no que tinha acabado de escutar. E eu? O quê? Você disse que era uma oportunidade para nós dois. E é exatamente isso. Para você, pode ser o maior caso de toda a sua vida. É só pegá-lo, desmembrá-lo em pedaços menores e montar de novo do modo certo. O caso Spalter foi o crime da década, seguido pela armação do século. Você precisa deduzir, corrigir, no meio tempo, distribuir joelhadas nas bolas de algumas figuras asquerosas. Você não veio até aqui só para me dar uma oportunidade de distribuir joelhadas nas bolas de algumas figuras asquerosas. Por que quer me envolver nisso? Hardwick deu de ombros e respirou fundo. Por um monte de motivos. E o mais importante seria... Pela primeira vez pareceu que Hardwick estava com dificuldade para desembuchar. Para ajudar a fechar o negócio. O negócio ainda não foi fechado? Achei que você tivesse dito que Kai Spalter era sua cliente. Eu disse que ela vai ser minha cliente. Alguns detalhes jurídicos precisam ser resolvidos antes. Detalhes? Acredite, está tudo nos conformes. É só questão de cuidar dos últimos detalhes. Gurney viu o tique de novo e sentiu os músculos do maxilar se retesando. Hardwick continuou rapidamente.
Kai Spalter foi defendida por um babaca indicado pelo tribunal, que tecnicamente ainda é o advogado dela, o que enfraquece um conjunto de argumentos que, se não fosse isso, seria poderoso o suficiente para reverter a condenação. Um ponto crucial na apelação seria a defesa incompetente, mas o advogado atual não pode levantar esse argumento. Você não pode dizer ao juiz: o senhor precisa libertar minha cliente porque eu sou um idiota. Outra pessoa precisa chamar você de idiota. É assim que funciona. Então, resumindo, Gurney interveio. Espera um segundo. Aquela família deve nadar em dinheiro. Como ela acabou com um defensor público? Sim, a família nada em dinheiro. O problema é que estava tudo no nome de Cal. Ele controlava tudo. Isso já dá uma ideia sobre o tipo de cara que ele era. Kai vivia como uma rainha, mas sem ter um centavo sequer em seu nome. Tecnicamente, ela é uma indigente. E recebeu o tipo de advogado que os indigentes costumam receber. Isso sem falar no orçamento apertado para despesas extras. Então, como eu estava dizendo, ela precisa de um novo advogado. E eu tenho um homem perfeito no gatilho, só esperando. Um filho da puta inteligente, feroz, sem princípios, sempre ávido. Ela só precisa assinar umas coisinhas para oficializar a mudança. Gurney se perguntou se estava escutando direito. Você espera que eu a convença? Não. De jeito nenhum. Não é preciso convencê-la. Eu só gostaria que você fizesse parte da equação. Que parte seria essa? Figurar um detetive de homicídios da cidade grande. Investigações de assassinato bem-sucedidas e condecorações até no rabo. O sujeito que virou pelo avesso o caso do Bom Pastor e deixou todos os idiotas totalmente sem graça. Está dizendo que você quer que eu sirva de testa de ferro para você e esse seu filho da puta feroz e sem princípios? Na verdade, ele não é sem princípios. Só é agressivo. Sabe atacar. E não, você não seria só um testa de ferro. Seria parte da equipe. Parte do motivo para Kai Spalter nos contratar para reinvestigar o caso, estruturar a apelação e reverter a condenação fajuta. Gurney balançou a cabeça em negativa. Não estou entendendo. Para início de conversa, se não havia dinheiro para um advogado bom, como é que agora há? Para começar, olhando por alto o ponto forte do processo da promotoria, não havia muita esperança de Kai vencer. E, se não podia vencer, ela não teria como arcar com honorários jurídicos altos. Mas agora a situação é diferente. Você, eu e Lex Bincher vamos garantir isso. Acredite, ela vai vencer. E quando isso acontecer, terá direito a uma bela quantia em dinheiro como principal beneficiária do CAL. O que significa que esse tal de Bincher aceitou participar de um acordo de taxa de contingência num caso criminal? Isso não é meio ilegal ou, no mínimo, antiético. Não esquenta. Não há cláusula de contingência no contrato que ela vai assinar. Acho que você poderia dizer que o pagamento do Lex vai depender do sucesso da apelação, mas não há nada por escrito que faça essa conexão. Se a apelação fracassar, tecnicamente Kai só vai lhe dever uma grana preta. Mas esqueça tudo isso. É problema do Lex. Além disso, a apelação vai dar certo. Gurney se recostou e olhou pela porta para o canteiro de aspargos no lado oposto do velho pátio de arenito. Os aspargos haviam crescido muito mais do que nos 2 verões anteriores. Ele achava que um homem alto poderia ficar no meio deles e não ser visto. Normalmente de um verde azulado suave, agora, sob um céu cinzento e instável, pareciam sem cor. Inclinavam-se de um lado para o outro ao sopro das brisas esporádicas e imprevisíveis. Ele piscou, esfregou o rosto com as mãos e tentou se concentrar, para reduzir aos pontos essenciais a enorme confusão que Hardwick tinha disposto diante dele. De seu ponto de vista, Hardwick estava pedindo que ele o lançasse em seu novo negócio de investigações particulares, ajudando a garantir o compromisso de sua primeira cliente importante. E esse seria o pagamento pelos favores que Hardwick fizera para ele no passado violando os regulamentos, o que lhe custará a carreira na polícia do estado. Isso estava claro. Mas havia muito mais a considerar.
Uma das características notáveis de Hardwick era uma independência ousada de quem não pensa nas consequências, proveniente do fato de não se ligar demais a nada, a ninguém, a nenhum objetivo predeterminado. Mas sem dúvida o sujeito estava ligado a esse novo projeto e a seu objetivo, e a mudança não pareceu totalmente positiva a Gurney. Imaginou como seria trabalhar com Hardwick nesse estado alterado, com sua grosseria intacta, mas agora a serviço de uma obsessão baseada em ressentimento. Voltou a atenção dos aspargos oscilantes para o rosto de Hardwick. Então, Jack, o que significa fazer parte da equipe? O que, especificamente, você quer que eu faça, além de parecer inteligente e exibir minhas condecorações? Qualquer coisa que você queira fazer. Preste atenção no que estou dizendo. O processo da promotoria era corrompido do início ao fim. Se depois de tudo o investigador-chefe não acabar na prisão de Attica, eu viro vegetariano. Garanto que todos os fatos e narrativas desse caso vão estar cheios de incoerências. Até a porra da transcrição do julgamento está repleta de incoerências. E, Davey, meu garoto, admitindo ou não, você sabe muito bem que nenhum policial jamais teve um olho e um ouvido mais afiados para descobrir incoerências do que você. Então é isso, essa é a história. Quero você na equipe. Vai fazer isso por mim? Vai fazer isso por mim? O pedido ecoou na cabeça de Gurney. Ele não se sentia capaz de recusar. Pelo menos por hora. Respirou fundo. Você tem a transcrição do julgamento? Tenho. Aqui? No meu carro. Eu vou dar uma olhada. Depois veremos. Hardwick se levantou da mesa, agora com o nervosismo se parecendo mais com empolgação. Vou deixar uma cópia do dossiê oficial do caso, também. Tem um monte de merdas interessantes. Pode ser útil. Como você conseguiu o dossiê? Ainda tem uns amigos. Gurney sorriu, desconfortável. Não estou prometendo nada, Jack. Tudo bem. Sem problema. Vou pegar as coisas no carro. Pode ficar com elas o tempo que quiser. Veja o que acha. Na saída, ele parou e se virou de volta. Você não vai se arrepender, Davey. O caso Spalter tem tudo: horror, ódio, gangsters, política, muita grana, muita mentira e talvez até um pouquinho de incesto. Você vai adorar essa porra. Capítulo 3. Alguma coisa na floresta. Madeleine preparou um jantar simples e eles comeram razoavelmente rápido, sem falar muito. Gurney ficou esperando que ela o envolvesse numa discussão exaustiva sobre seu encontro com Hardwick, mas ela só fez uma pergunta: o que ele quer de você? Gurney descreveu a situação com alguns detalhes, a natureza do caso K. Spalter, a nova condição de Hardwick como investigador particular, seu investimento emocional evidentemente gigantesco na anulação da condenação de K e o pedido de ajuda. A única reação de Madeleine foi uma pequena confirmação com a cabeça e um quase inaudível Ela se levantou, tirou os pratos e talheres da mesa e levou-os à bancada da pia, depois os lavou, enxugou e empilhou no escorredor. Em seguida pegou uma jarra grande no armário e molhou as plantas que ficavam no aparador de pinho abaixo das janelas da cozinha. Cada minuto em silêncio era uma provocação a Gurney, um desafio para que ele acrescentasse mais algumas palavras de explicação, de tranquilização, de justificativa. Quando ele estava para fazer isso, ela sugeriu que os dois fossem dar um passeio no lago. A tarde está bonita demais para ficar dentro de casa, disse. Bonita não era uma palavra que ele usaria para descrever o céu instável e nublado, mas Gurney resistiu ao impulso de debater isso. Acompanhou-a até o quartinho dos casacos próximo à cozinha, onde ela vestiu um de seus casacos de nylon com colorido tropical. Ele colocou um cardigã verde-oliva desbotado que tinha quase 20 anos. Ela franziu os olhos para o casaco, em dúvida, como costumava fazer. Você está tentando ser confundido com o avô de alguém? Quer dizer, seguro, confiável e adorável? Ela ergueu uma sobrancelha, irônica. Nada mais foi dito até descerem ao pasto baixo e se sentarem no velho banco de madeira junto ao lago. Ela parecia, como acontecia com frequência, estar numa posição estática, não exatamente relaxada. Era como se seu corpo esguio,
atlético por natureza, ansiasse por movimento, assim como alguns corpos anseiam por açúcar. A não ser por um trecho de grama entre o banco e a água, o lago era cercado por juncos altos, nos quais melros construíam ninhos e afastavam os intrusos com voos agressivos e pios esganiçados durante todo o fim da primavera e o início do verão. Precisamos começar a tirar um pouco desses juncos gigantes, disse Madeleine. Caso contrário, eles vão tomar conta de tudo. A cada ano a faixa de juncos ao redor do lago ficava mais densa, penetrando mais na água. Na única vez em que havia tentado arrancá-los, Gurney descobriu que era uma tarefa lamacenta, cansativa e frustrante. Certo, disse de forma vaga. Os corvos, acomodando-se no topo das árvores ao longo da borda do pasto, estavam agora em polvorosa, uma algaravia aguda, contínua, que a cada tarde chegava ao ápice na hora do pôr do sol, depois diminuía até o silêncio enquanto a noite caía. E realmente precisamos fazer alguma coisa com aquilo, continuou ela, apontando para a treliça torta e inclinada que um proprietário anterior havia posto no início do caminho que circundava o lago. Mas vai ter de esperar até construirmos o galinheiro com um belo caminho cercado. As galinhas devem poder correr ao ar livre, e não só ficar paradas naquele celeiro escuro e pequeno o tempo todo. Gurney não disse nada. O celeiro tinha janelas, não era tão escuro lá dentro, mas esse era um argumento fadado ao fracasso. Era menor do que a construção original, que fora destruída num incêndio misterioso vários meses antes, no meio do caso do Bom Pastor, mas sem dúvida tinha espaço suficiente para um galo e 3 galinhas. Porém Madeleine achava que os lugares fechados eram, na melhor das hipóteses, áreas de descanso temporário. E que o ar livre era o paraíso. Estava claro que ela sentia empatia pelas galinhas que imaginava prisioneiras, e seria impossível convencê-la de que o celeiro era um lar razoável para as aves. Além disso, os dois não tinham ido ao lago para debater o futuro dos juncos, das treliças ou das galinhas. Gurney tinha certeza de que ela retornaria ao assunto de Deckardwick e começou a preparar uma linha de argumentação para defender seu envolvimento potencial no caso. Ela perguntaria se ele estava planejando aceitar outra investigação de assassinato em tempo integral apesar da sua suposta aposentadoria, e, nesse caso, por que ele havia se dado ao trabalho de se aposentar. Ele explicaria de novo que Hardwick fora obrigado a sair da polícia como consequência da ajuda que lhe dera no caso do Bom Pastor, a pedido de Gurney, e ajudá-lo agora era uma simples questão de justiça. Dívida contraída, dívida paga. Ela diria que Hardwick tinha prejudicado a si mesmo, não havia sido a entrega de alguns documentos sigilosos que o fizera ser demitido, mas seu longo histórico de insubordinação e desrespeito, seu prazer adolescente em desinflar o ego das figuras de autoridade. Esse tipo de comportamento implicava riscos óbvios, e a guilhotina finalmente havia caído. Ele responderia com um argumento sobre as exigências indistintas da amizade. Ela afirmaria que ele e Hardwick nunca haviam sido amigos de fato, apenas companheiros desconfortáveis com ocasionais interesses comuns. Ele a lembraria do elo especial que fora formado com a parceria dos dois no caso Peter Pigert, anos antes, quando num mesmo dia, em jurisdições separadas por 150 quilômetros, cada um deles havia encontrado uma metade do corpo da senhora Pigert. Ela balançaria a cabeça e descartaria o elo como uma coincidência grotesca que ficará no passado, o que era um motivo insuficiente para qualquer ação no presente. Gurney se recostou nas ripas do banco e olhou o céu cinza. Sentia-se pronto, ainda que não totalmente ansioso, para o troca-troca que esperava começar a qualquer momento. Alguns passarinhos, sós ou em pares, passavam voando depressa, como se atrasados para os compromissos dos ninhos. Mas, quando Madeleine enfim falou, seu tom e abordagem do assunto não foram o que ele esperava. Você sabe que ele está obcecado, disse ela, olhando por cima do lago. Era meio uma afirmação, meio uma pergunta. Sei. Obcecado por se vingar. Possivelmente. Possivelmente? Certo. Provavelmente. É um motivo terrível. Estou consciente disso. E você também sabe que isso torna duvidosa a versão dele dos fatos? Não tenho a intenção de aceitar a versão dele de nada. Não sou tão ingênuo assim. Madeleine o examinou, depois olhou de volta na direção do lago. Ficaram em silêncio por algum tempo. Gurney sentiu um ar frio, úmido, com cheiro de terra.
Você precisa falar com Malcolm Claret, disse ela, em tom casual. Ele piscou, virou-se e encarou-a. O quê? Antes de se envolver nisso, você precisa falar com ele. Por que diabo eu preciso falar com ele? Os sentimentos de Gurney com relação a Claret eram ambíguos, não porque ele tivesse alguma coisa contra o sujeito ou duvidasse de sua capacidade profissional, mas as lembranças das ocasiões que haviam provocado os encontros dos dois ainda eram cheias de dor e confusão. Talvez ele possa ajudá-lo a entender por que você está fazendo isso. Entender por que estou fazendo isso? Como assim? Ela não respondeu de imediato. E ele não pressionou, momentaneamente pasmo com a súbita irritação na própria voz. Os dois já haviam conversado sobre isso, e mais de uma vez, por que ele fazia o que fazia, por que havia se tornado detetive, para começo de conversa, por que era atraído pelos homicídios em particular e por que eles continuavam a fasciná-lo. Pensou em como sua reação fora defensiva, já que este era um caminho bastante conhecido. Outro par de passarinhos, no alto do céu que ia escurecendo, passou voando a toda velocidade para algum lugar mais familiar, talvez mais seguro, mais provavelmente o local que consideravam seu lar. Ele falou numa voz mais suave. Não sei bem o que você quer dizer com por que você está fazendo isso. Você chegou perto demais de ser morto muitas vezes. Ele recuou um pouco. Quando a gente lida com assassinos. Por favor, agora não, interrompeu ela, levantando a mão. Não venha com o discurso do trabalho perigoso. Não é disso que estou falando. Então o que? Você é o homem mais inteligente que eu conheço. O mais inteligente. Todos os ângulos, todas as possibilidades, ninguém consegue deduzir melhor nem mais depressa do que você. E, no entanto, ela parou de falar, subitamente abalada. Ele esperou por longos 10 segundos antes de incitá-la de forma delicada. E no entanto, passaram-se outros 10 segundos antes que ela continuasse. E no entanto, de algum modo, você acabou cara a cara com um lunático armado em 3 ocasiões diferentes nos últimos 2 anos. Em cada uma delas, ficou a um passo da morte. Ele não disse nada. Ela olhou com tristeza por cima do lago. Há alguma coisa errada com esse cenário. Gurney demorou um tempo para responder. Você acha que eu quero morrer? Você acha? Claro que não. Ela continuou com o olhar fixo para frente. O pasto na colina e a floresta do outro lado do lago estavam ficando mais escuros. Na borda da floresta os trechos dourados de ambrósias e os brotos lilazes de jacintos já apresentavam tons desbotados de cinza. Madeleine teve um pequeno tremor, fechou o zíper do casaco até o queixo e cruzou os braços no peito, pressionando os cotovelos contra o corpo. Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Era como se a conversa tivesse chegado a um estranho ponto de parada, um declive escorregadio do qual não havia uma saída clara. Quando um trêmulo ponto de luz prateada apareceu no centro do lago, reflexo da lua que nesse momento havia emergido por uma fresta nas nuvens, um som veio das profundezas da floresta por trás do banco, fazendo os pelos dos braços de Gurney se arrepiarem. Uma nota plangente, um grito de desolação que não era totalmente humano. Que diabo! Já ouvi isso antes, disse Madeleine. Cada noite parece vir de um lugar diferente. Ele prestou atenção, esperando. 1 minuto depois o som veio de novo, estranho e lamentoso. Deve ser uma coruja, sugeriu ele, sem muita convicção. O que estava evitando dizer era que aquilo lhe parecia uma criança perdida. Capítulo 4. Maldade pura. Passava da meia-noite, e Gurney estava tão desperto que parecia ter tomado 10 xícaras de café. A lua, após ter aparecido brevemente quando eles estavam no lago, havia sumido atrás de um novo cobertor de nuvens densas. As 2 janelas estavam abertas na parte de cima, deixando um frio úmido entrar no quarto. A escuridão e o toque da umidade noturna na pele formavam uma espécie de barreira, dando uma sensação arrepiante de claustrofobia. Naquele espaço pequeno e opressivo, Gurney achava impossível deixar de lado os pensamentos agitados sobre a conversa que tivera com Madeleine a respeito de seu desejo de morrer, que estava suspensa, mas nem de perto finalizada. Mas os pensamentos não evoluíam para lugar nenhum, não levavam a qualquer conclusão.
A frustração convenceu-o a abandonar a cama. Levantou-se e tateou até encontrar a cadeira na qual havia deixado a camisa e a calça. Já que se levantou, você poderia fechar as janelas do andar de cima. A voz de Madeleine, no outro lado da cama, soou surpreendentemente desperta. Por quê? Perguntou ele. A tempestade. Não escutou os trovões se aproximando? Ele não tinha escutado. Mas confiava na audição dela. Fecho essas perto da cama também? Por enquanto, não. O ar parece feito de cetim. De cetim molhado, quer dizer? Ouviu-a suspirar, dar alguns tapinhas no travesseiro e se reacomodar. Terra molhada, capim molhado, maravilhoso. Ela bocejou, fez um sonzinho de satisfação e não disse mais nada. Gurney ficou maravilhado ao pensar em como ela conseguia encontrar um poder tão restaurador nos mesmos elementos da natureza dos quais ele fugia instintivamente. Vestiu a calça e a camisa, subiu para o segundo andar e fechou as janelas nos 2 quartos extras e na sala que Madeleine usava para costurar, fazer crochê e estudar violoncelo. Desceu, foi até o escritório, pegou a sacola de plástico que continha o material do caso Spalter que Hardwick havia deixado e levou para a mesa de jantar. O peso da sacola o incomodou. Parecia um aviso grosseiro. Começou espalhando o conteúdo na mesa. Depois, lembrando-se da reação infeliz de Madeleine na última vez em que ele havia ocupado aquela mesa com os documentos referentes a um caso de assassinato, pegou tudo e levou para a mesa de centro, na frente da lareira, na outra extremidade do cômodo. Dentre os itens avulsos estavam uma transcrição completa do julgamento do Estado de Nova York contra Catherine R. Spalter, o dossiê do Departamento de Investigações Criminais da Polícia do Estado de Nova York sobre o homicídio de Spalter, incluindo o relatório original do incidente, feito a partir de várias seções da polícia, com fotos e esboços, inventários da cena do crime, relatórios do laboratório forense, relatórios de entrevistas e interrogatórios, relatórios de progresso da investigação, relatório e fotos da autópsia, relatório de balística e um apanhado de memorandos e relatórios de telefonemas, uma lista de moções pré-julgamento, todas superficiais, tudo cortado e colado do Manual de Moções para Casos Capitais, e suas disposições, todas negadas. Uma pasta com artigos, impressões de páginas de blogs, transcrições de noticiários de TV e rádio e uma lista de links para matérias sobre o crime, a prisão e as fases da audiência, um envelope pardo contendo um conjunto de DVDs do julgamento propriamente dito, fornecido pela emissora de TV a cabo local que aparentemente tivera acesso aos procedimentos do tribunal, e, por fim, um bilhete de Jack Hardwick. Era uma espécie de mapa com o caminho que Hardwick sugeria que ele seguisse através da desencorajadora pilha de informações espalhadas pela mesa de centro. Gurney teve uma boa e uma má sensação a respeito daquilo. Boa porque saber a direção a seguir e a ordem de prioridades podia poupar um tempo enorme. Má porque essas diretrizes também podiam ser manipuladoras. Em geral eram as duas coisas. Mas eram difíceis de ignorar, assim como as primeiras frases do bilhete de Hardwick. Siga a sequência que eu estabeleci aqui. Se você se afastar do caminho vai se afogar num pântano de merda cheio de informações. O resto do bilhete de 2 páginas consistia numa série de passos ordenados. Número 1. Tenha uma ideia do processo contra K. Spalter. Pegue o DVD marcado com um A no envelope e veja a declaração de abertura do promotor. É um clássico. Gurney pegou o laptop no escritório e inseriu o disco. Como algumas outras gravações feitas em tribunal que ele vira, aquela começava com uma imagem do promotor de pé no espaço diante da bancada do juiz, virado para a bancada do júri, pigarreando. Era um homem pequeno, de uns 45 anos, com cabelo preto cortado à escovinha. Havia ruídos de fundo, papéis farfalhando, cadeiras se arrastando, uma confusão de vozes indistinguíveis, alguém tossindo. A maior parte desses sons parou depois de algumas pancadas fortes do martelo do juiz. O promotor olhou para o juiz, um negro corpulento com expressão austera, que assentiu. O homem respirou fundo e fitou o chão durante vários segundos antes de encarar o júri. O mal, anunciou finalmente em voz formal e forte. Esperou o silêncio absoluto antes de continuar. Todos achamos que sabemos o que é o mal. Os livros de história e os noticiários estão cheios de ações más, homens maus, mulheres más.
Porém a trama que vocês serão expostos e a predador implacável que vocês condenarão no fim deste julgamento irão expor a realidade do mal de um modo que jamais esquecerão. Ele lançou um olhar furioso para o piso, depois continuou. Esta é a história verdadeira de uma mulher e um homem, esposa e marido, predadora e vítima. A história de um casamento envenenado pela infidelidade. A história de uma trama homicida, uma tentativa de assassinato que provocou um resultado que os senhores poderão concluir que é pior do que o próprio assassinato. As senhoras e os senhores me ouviram bem. Pior do que o assassinato. Depois de uma pausa em que parecia estar tentando fazer contato visual com o maior número possível de jurados, ele se virou e foi até a mesa da promotoria. Diretamente atrás da mesa, diante da área designada para os espectadores, estava um homem em uma grande cadeira de rodas, um equipamento elaborado que lembrou a Gurney o tipo de máquina em que Stephen Hawking, o famoso físico com esclerose lateral amiotrófica, fazia suas raras aparições públicas. A coisa parecia fornecer apoio para todas as partes do corpo do ocupante, inclusive a cabeça. Havia tubos de oxigênio no nariz e sem dúvida outros tubos em lugares fora de vista. Ainda que o ângulo da imagem e a iluminação deixassem muito a desejar, a imagem na tela revelava o suficiente da situação de Caos Pauter para levar Gurney a fazer uma careta. Ficar paralisado daquele jeito, preso a um corpo entorpecido, que não respondia, incapaz até mesmo de piscar ou tossir, dependendo de uma máquina para não se afogar na própria saliva. Por Deus! Era como ser enterrado vivo, tendo o próprio corpo como sepultura. Ficar preso dentro de uma massa semi-morta de carne e ossos lhe parecia o auge do horror claustrofóbico. Estremecendo com o pensamento, ele viu que o promotor voltará a se dirigir ao júri, com a mão estendida na direção do homem na cadeira de rodas. A trágica história cujo clímax terrível nos trouxe a este tribunal hoje começou exatamente há 1 ano. Quando Caos Pauter tomou a ousada decisão de se candidatar a governador, com o objetivo idealista de livrar nosso estado de uma vez por todas do crime organizado. Uma meta louvável, mas à qual sua esposa, a Ré, se opôs desde o início, como consequência de influências corruptas que vocês ficarão conhecendo durante este julgamento. Desde o instante em que Cal pôs os pés no caminho do serviço público, ela não somente o ridicularizou na frente de todos, fazendo o possível para desencorajá-lo, como também se afastou de todo contato matrimonial com ele e começou a traí-lo com seu suposto personal trainer. Ele ergueu uma sobrancelha ao dizer a expressão, compartilhando um amargo sorrisinho afetado com o júri. A Ré se revelou uma mulher totalmente decidida a obter o que desejava, a qualquer custo. Quando os boatos sobre sua infidelidade chegaram a Cal, ele não quis acreditar. Mas enfim precisou confrontá-la. Disse que ela teria que escolher. Bom, senhoras e senhores, ela escolheu, sem dúvida. Vocês ouvirão testemunhos convincentes relativos a essa escolha, que foi recorrer a uma figura do submundo, Giacomo Flatano, mais conhecido como Jimmy Flates, e oferecer-lhe $50.000 para matar o marido. Ele parou e olhou assintosamente para cada membro do júri. Ela decidiu que desejava sair do casamento, mas sem perder o dinheiro de Cal, por isso tentou contratar um pistoleiro. Mas o matador recusou a oferta. Então o que a Ré fez em seguida? Tentou convencer o amante, o personal trainer, a cometer o crime em troca de uma vida de prazeres com ela numa ilha tropical, uma vida financiada pela herança que ela receberia depois da morte de Cal. Porque, senhoras e senhores, Cal ainda acreditava na relação e ainda não havia mudado o testamento. Ele estendeu as mãos numa espécie de súplica pela empatia do júri. Ele tinha esperanças de salvar o casamento. Esperanças de ficar com uma esposa que ainda amava. E o que essa esposa estava fazendo? Estava tramando, primeiro com um gangster, depois com um Romeu barato, para matá-lo. Que tipo de pessoa? Uma outra voz, lamurienta e impaciente, foi ouvida, fora de quadro. Protesto! Meritíssimo, a conjectura emocional do Sr. Piskin vai além de qualquer coisa aqui. O promotor interrompeu calmamente. Cada palavra que eu direi será sustentada por testemunhos sob juramento. O juiz, com uma papada enorme, visível num canto superior da tela, murmurou. Negado. Prossiga. Obrigado, meritíssimo. Como eu estava dizendo, a Ré fez tudo o que podia para convencer o jovem amante a matar seu marido.
Mas ele se recusou. Bom, adivinhem o que ela fez em seguida. O que os senhores acham que uma aspirante assassina, cheia de determinação, faria? Ele olhou interrogativamente para o júri durante uns bons 5 segundos antes de responder a própria pergunta. O gangsterzinho tinha medo de atirar em Caos Pauter. O personal trainer tinha medo de atirar em Caos Pauter. Então Caos Pauter começou a fazer aulas de tiro. A voz fora de quadro foi ouvida outra vez. Protesto. Meritíssimo, a ligação causal no uso que a promotoria faz da palavra então implica uma admissão de motivo por parte da ré. Não existe essa admissão em qualquer parte. O promotor interveio. Vou alterar a narrativa, meritíssimo, de um modo totalmente apoiado pelos testemunhos. O gangster se recusou a atirar em Cal. O treinador se recusou a atirar em Cal. E nesse ponto a ré começou a fazer aulas de tiro. O juiz remexeu o corpanzil com aparente desconforto físico. Que se registre a alteração feita pelo Sr. Piskin. Prossiga. O promotor se virou para o júri. Não somente a ré fez aulas de tiro, como chegou a um nível notável de habilidade, de acordo com o que os senhores ouvirão no testemunho de um instrutor de armas de fogo. O que nos leva ao apogeu trágico de nossa história. Em novembro passado a mãe de Cal, Mary Spalter, faleceu. Morreu sozinha, num tipo de acidente bastante banal, uma queda na banheira no lar para idosos onde passará os últimos anos de vida. Durante o velório realizado no cemitério Villa-Urreste, Cal se levantou para fazer um discurso diante da sepultura. Os senhores ouvirão como, depois de 1 ou 2 passos, ele de repente tombou para a frente e caiu de rosto no chão. Não se mexeu. Todo mundo pensou que ele havia tropeçado e que a queda o deixará inconsciente. Passaram-se alguns instantes até que alguém visse o fio de sangue na lateral da cabeça, um fio de sangue vindo de um buraco minúsculo na têmpora. Um exame médico subsequente confirmou o que a equipe de investigação inicial havia suspeitado: Cal fora atingido por uma bala de fuzil de alta potência e calibre baixo. Vocês ouvirão os especialistas da polícia que fizeram a reconstituição do crime afirmarem que a bala foi disparada da janela de um apartamento a cerca de 500 metros do ponto de impacto. Verão mapas, fotografias e desenhos ilustrando exatamente como isso foi feito. Tudo ficará claro como água, disse ele com um sorriso tranquilizador. Olhou seu relógio antes de continuar. Aquele apartamento, senhoras e senhores, era de propriedade da imobiliária Spalter. Enquanto falava, ele andava para trás e para frente diante do júri. Estava vazio, esperando para ser reformado, assim como a maioria dos apartamentos daquele prédio. A ré tinha fácil acesso às chaves. Mas isso não é tudo. Os senhores ouvirão um testemunho condenatório de que Cal Spalter. Ele parou e apontou para uma mulher sentada à mesa da defesa, de perfil para a câmera. De que Cal Spalter não só esteve naquele prédio na manhã do crime, como estava no mesmo apartamento de onde a bala foi disparada no momento exato em que Cal Spalter foi atingido. Além disso, os senhores ouvirão testemunhos de que ela entrou naquele apartamento sozinha e saiu também sozinha. Ele parou e deu de ombros, como se os fatos e a condenação que esses fatos exigiam fossem tão óbvios que não houvesse mais nada a dizer. Mas então continuou. A acusação é de tentativa de assassinato. Mas o que significa na verdade esse termo jurídico? Pensem no seguinte: um dia antes de levar o tiro, Cal estava cheio de vida, saúde, energia e ambição. No dia depois de levar o tiro. Bom, apenas olhem. Deem uma boa olhada no homem preso a essa cadeira de rodas, sustentado e mantido por braçadeiras de metal e tiras de velcro porque os músculos que deveriam estar cumprindo essa função se tornaram inúteis. Olhem nos olhos dele. O que os senhores veem? Um homem tão maltratado pela mão do mal que talvez deseje estar morto? Um homem tão devastado pela traição de um ente querido que talvez deseje jamais ter nascido? De novo a voz fora de quadro interveio. Protesto. O juiz pigarreou. Mantido. Sua voz era um ribombar cauteloso. Senhor Piskin, o senhor passou dos limites. Peço desculpas, meritíssimo. Eu me deixei levar pela empolgação. Pois sugiro que se controle. Sim, meritíssimo.
Depois de parecer que estava colocando os pensamentos em ordem por um instante, ele se virou para o júri. Senhoras e senhores, é triste o fato de Klaus Pauter não poder mais se mexer nem se comunicar conosco, mas o horror dessa expressão fixa em seu rosto me diz que ele tem toda a consciência do que lhe aconteceu, que sabe quem fez isso com ele e que não tem dúvida de que neste mundo existe a maldade pura. Lembrem-se, quando declararem Klaus Pauter culpada de tentativa de homicídio, como sei que farão, de que o que os senhores estão vendo aqui, este é o verdadeiro significado daquela expressão jurídica vaga, tentativa de assassinato. Esse homem nessa cadeira de rodas. Essa vida. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal do Telegram. Obrigado por ouvir.